poder. João Marcos, lança a tela aí só para o pessoal. Magnificado. Em latim, o título do hino é Magnificat. Que significa justamente isso. Magnificado. Tem uma menina atrás do Miguel ali, ô, Ricardo, Carol. Cuidado, hein? Tô brincando, viu, gente? Eu li um comentário do William Hendrickson. Ele diz algo muito interessante acerca do Evangelho de Lucas. Preste atenção aqui, Lino. O livro do médico amado tem sido chamado o Evangelho da Mulher, em virtude do tema e da profunda consideração do Senhor pelas mulheres se ressaltarem seu Evangelho, numa forma mais clara do que qualquer outro Evangelho. Por exemplo, é dado ao Evangelho de Lucas uma proeminência a Maria, mãe de Jesus, e a Isabel, isso nos capítulos 1 e 2. Você também precisa ter em mente de que somente nesse Evangelho se faz menção de Ana, a profetisa, e Joana, a leal seguidora. Aquela maravilhosa história em que Maria faz uma escolha correta, escolhe a melhor parte, só tem no Evangelho de Lucas. Bem como também aquele emocionante relato acerca da bondade de Cristo demonstrada à viúva de Naim. E a mulher pecadora que ungiu a Jesus. Além disso, é exclusivamente de Lucas a inesquecível parábola da viúva que perseverou pedindo ao juiz: defende a minha causa, defende a minha causa. Talvez você não tenha reparado ou notado quanto que o Evangelho de Lucas tem esse diferencial. E antes de você ficar pensando que o Evangelho de Lucas tem um tom feminista, longe disso. Só se você considerar a expressão feminista no sentido de valorização da mulher, não em contraposição ou comparação ao homem, mas pelo valor inerente dela. Se você compreender assim, tá legal. Maria, por exemplo, a mãe de Jesus, é salientada no livro de uma forma muito especial. Você pode acompanhar, por exemplo, depois no nosso canal, a mensagem que eu preguei, que eu denominei A Escolha por Maria, em que eu refleti, dentre outras coisas, que nós, os evangélicos, temos uma dívida de consideração com Maria. E há muito preconceito no meio evangélico. Já teve mais, né? Mas ainda há um preconceito quanto a Maria. Mas ela foi, de fato, uma agraciada, uma favorecida pelo Senhor. Isabel também recebe uma ênfase extraordinária. Uma idosa que recebe do Senhor a dádiva de ser mãe. Seu nascimento, ou o nascimento do seu filho, é anunciado a Zacarias enquanto ele estava cobrindo os seus serviços no templo. E ele não creu, e por isso ficou mudo até o nascimento de João Batista. Domingo passado, eu não sei quanto a você, mas o texto me emocionou, me empolgou. Os versos 39
até 45, e eu denominei o capítulo, ou essa porção, de conexões de fé. Maria, uma jovenzinha, entre os seus 13, 15 anos, grávida, vai visitar a sua prima idosa. Ela estava se sentindo só, muita coisa na sua cabeça. No seu ventre estava sendo gerado algo que era de fundo, de origem, de fonte sobrenatural. Isabel já estava com 6 meses de gravidez, e ao receber a saudação de Maria, tem o seu ventre revolto, no espírito de alegria e de contentamento. O ventre de Isabel se transformou numa catedral, e houve culto ali ao Senhor. E Isabel chega a dizer: olha, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Mas, por que me acontece isto, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que eu ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Isabel compôs esse cântico espontaneamente ali. Eu descobri essa semana que a única versão que colocou esse texto num formato de cântico, assim, já colocado na métrica, é a Nova Versão Transformadora. Quem tem a NVT pode ver que há uma distinção na justaposição, na formatação deste cântico. O cântico de Isabel. E aí a nossa proposta hoje de texto, dos versos 46 a 55, é a resposta do cântico de Isabel, que foi justamente o cântico de Maria. Eu disse, amados, na domingo passado, e vou repetir: é inadmissível um cristão, uma cristã, que não tenha vontade de cantar ao Senhor, que não tenha alegria de prestar ao Senhor um louvor. Há tanta gente, amados, que nesses meses de pandemia, simplesmente se desligou da igreja. Mas muito mais sério do que isso, é se desligar de Deus e do louvor a Deus. Porque as distrações em casa, amados, são muito grandes. A estatística é cruel, amados. 30% da nossa membresia ficou no meio do caminho pela pandemia. E essa média ainda é uma média excelente em relação a outras congregações. Em Angra nós temos o privilégio ainda, amados, de nos reunirmos presencialmente. O virtual é um desafio para todos nós. É o filho que chama, é o marido que quer janta, é a conexão que muitas vezes não ajuda. Não dá para montar a estrutura nem sempre para o culto. Se perde muito. Maria nos ensina neste salmo, é um cântico, que o Senhor tem que ser magnificado, tem que ser elevado, acima de qualquer situação. Este cântico é de uma jovem pobre, de uma cidadezinha chamada Nazaré, que visita sua prima, provavelmente na cidade de Hebrom, região montanhosa de Judá. E ali elas começam a trocar cânticos de exaltação ao nome do Senhor. Leiamos então o Salmo de Maria. Então Maria disse: a minha alma engrandece
ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o poderoso fez grandes coisas para mim, e o seu nome é santo. E a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou o poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou os tronos, dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Deus, o Salmo de Maria está diante de nós. Que Ele nos inspire, que Ele nos constranja, que Ele nos desafie a vivermos para o louvor da glória de Deus. E para vivermos louvando em qualquer tempo, em qualquer circunstância, na doença, na saúde, na pobreza, na fartura, em tempos bons e em tempos maus. Abençoa-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. A grande ideia, meu filho, Deus é magnificado, isto é, tornado grande em nossa reflexão no que Ele fez por nós, pelo mundo e pelo seu povo eleito. Magnificado, tornado grande. Claro, amados e amadas, eu vou explicar para ficar mais claro, mas você sabe disso. Tornar Deus grande não significa que Ele é pequeno e você vai fazer com que Ele seja grande. É torná-lo grande na sua reflexão. Há um autor, amados, que chega a dizer o seguinte, A.W. Tozer, de que muito daquilo que nós compreendemos de vida cristã depende da visão, do tamanho que damos a Deus. Se cremos em um Deus pequeno, a nossa vida cristã será pequena. Se cremos em um Deus grande, a nossa vida cristã não encontrará obstáculos, amados. E a nossa fé vai nos levar a lugares inimagináveis. Maria, nesse cântico, amados e amadas, e a maioria dos comentaristas que vi concorda dessa estrutura, primeiro fala da história de Deus com a sua vida, com a sua história. A história de Deus na sua história. 46 a 50. Depois Maria fala da história de Deus com o mundo, com as pessoas do mundo, com os poderosos deste mundo, com os simples deste mundo. E finalmente Maria, bem orientada, uma vez que ela era bem educada, piedosa, em toda a tradição de Israel, ela fala da história de Deus com seu povo eleito, com Israel. Eu não estaria exagerando se eu falasse que o Salmo de Maria preenche, amados, a nossa história com Deus, na história também da salvação, da nossa redenção. Eu reflito com este texto o quanto nós precisamos também considerar isso. Primeiro, o que Deus fez por mim. Depois, o que Deus fez e faz no mundo.
E depois, de uma forma muito peculiar, aquilo que os teólogos chamam de promessa pactual, aquilo que Deus faz e fez com o seu povo da aliança, com o Israel de Deus. Primeiro ponto, a minha história. Maria diz: a minha alma. Conta comigo quantas vezes aparece pronomes possessivos, dos versos 46 a 50. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas para mim, e o seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Esse cântico é uma resposta ao cântico de Isabel, que eu já disse de antemão. Nós estamos diante, amados e amadas, de uma das mais belas peças da literatura mundial. O tema deste cântico, chamado Magnificat, em latim, vem da sua expressão, das primeiras palavras deste salmo: Magnificat anima mea dominum, que significa: minha alma magnifica ao Senhor. Este cântico está imbuído de semelhanças com o cântico de Ana. 1 Samuel, capítulo 2, versos de 1 a 10. No cântico de Ana, a mãe de Samuel, ela faz um grito de triunfo diante de todos os seus inimigos. Ana, que havia vencido tudo e todos, inclusive a própria incredulidade do sacerdote Eli, para se ver alvo da graça de Deus, do favor de Deus, gerando no seu ventre o pequeno Samuel. Maria, por sua vez, é um cântico também que reforça este milagre. Uma humilde contemplação das misericórdias de Deus, que fez com que uma jovem virgem estivesse grávida. E é em resposta ao cântico de uma outra mulher que também viveu um milagre, uma idosa e estéril, que agora seria mãe do mensageiro, do precursor de João Batista. Este cântico de Maria também bebeu da fonte do Salmo 34, versos 2 e 3, em que o salmista diz: a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Ousa dizer também que Maria bebeu da fonte de Isaías, o profeta. Isaías 12, 2 e 3. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Maria já havia dito ao Senhor que ele poderia cumprir nela tudo aquilo que fosse de sua vontade. Ela obedeceu ao Senhor com seu corpo. Verso 38. E ela começa então seu cântico dizendo que a alma dela engrandecia ao Senhor. Ela foi obediente ao Senhor na sua alma. E também diz que o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ela igualmente havia sido obediente, estava sendo obediente também no seu espírito.
A ideia, amados e amadas, de minha alma, meu espírito, talvez soe para você como uma palavra, como palavras insignificantes, mas você precisa prestar atenção nisso. E Martin Lloyd Jones escreveu, na verdade, pregou na Inglaterra uma série de sermões neste cântico, e a PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, lançou um livreto muito interessante, em que Lloyd Jones disse que essa expressão, ou as expressões, minha alma, quer dizer que Maria se comoveu nas profundezas e no íntimo do seu ser. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Maria, amados e amadas, neste salmo, se mostra obviamente comovida em sua alma. Ela tem um sentimento, amados e amadas, da dignidade, da grandiosidade de Deus. Por isso ela diz, olha, que a minha alma engrandeça ao Senhor, e que o meu espírito se exulte, se alegre. Preciso explicar, no que diz respeito ao original, pastor Israel Belo, pastor da Igreja Batista de Itacuruçá, no Rio de Janeiro, diz que engrandecer no original significa declarar a grandeza de alguém. Maria está aqui reconhecendo-se como grandemente abençoada por Deus. Mas ao contrário do que isso poderia provocar em mim e em você, não provocou orgulho, mas sim louvor. O fato de Maria ser favorecida por Deus a fez louvar, exultar, da ideia, amados, no original, de explodir de satisfação. Exultar é algo que vem de dentro, é algo inspirado de fora para dentro, no caso de Deus. E tanto o verbo engrandecer quanto o verbo exultar está no presente, não no futuro. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Trata-se de uma realidade concreta, mas para o futuro. Maria não disse, a minha alma engrandecerá quando eu entender tudo o que está acontecendo comigo. Não, ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, ponto. O meu espírito exulta em Deus agora. Eu posso vir a morrer, eu posso vir para o futuro. E a fé também não pode ser usada com Deus. Deus não sei se existe essa palavra, se não existir, passa a existir agora. Deus não é ímpio. Por isso que você precisa, neste tempo, dizer o seguinte, Deus, somente és Deus. O Senhor não precisa provar absolutamente nada. Eu creio tanto que Maria bebendo vai dizer no versículo 8 do capítulo 2 de Samuel, ele levanta o pobre do pó, desde o monturas alto necessitado, para o fazer assentar entre os dar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Maria, amados e amadas, diz, o Senhor fez grandes coisas. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Assim como o salmista disse, amados, o Senhor fez grandes coisas por mim, o Senhor tem me feito bem, tem me feito muito bem. Palavra, Maria diz, Senhor, que contrassenso divino de sua serva. E agora, 32, bendita és tu entre as mulheres, e bendita entre. Maria diz, todas as gerações, bem-aventurada. Versículo 49, o poderoso fez grandes coisas para mim. O nome é Santo. A NVT traduziu assim, grandes coisas por mim, poderosas.
Isso me faz lembrar o Salmo 24, verso 8. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ou o Salmo, amados, do retorno, Salmo 125. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós. Alegres. Então, em Êxodo 15, 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Ou o cântico lá de Apocalipse, no capítulo 15, verso 4. Quem não te temerá? Quem te não temerá ao Senhor? E não magnificará o teu nome? Porque só tu as nações irão e se prostrarão diante de ti, porque os teus festos. John Piper vai dizer: nada faz de Deus mais do que as pessoas estarem absolutamente convencidas de que nada, se segura na cadeira, nada, esbugalhe os olhos aí, nem mesmo dinheiro, prestígio, lazer, família, emprego, saúde, esportes ou amigos, nada trará satisfação a seus corações doentes, a não ser Deus. Você está consciente disso? Quantos de vocês têm buscado, amados e amadas, na fama, no dinheiro, numa posição social, numa profissão, nas drogas, na prostituição, em tantos caminhos e descaminhos na vida? Aquilo que vai trazer essa satisfação, esse sentido, que você não vai encontrar em outra pessoa a não ser Deus. O cântico de Maria, amados e amadas, nos diz o seguinte: Ele é quem faz grandes coisas para mim, para Maria, para mim, para você, porque o seu nome é santo. A sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. E o que é misericórdia, amados? No latim, misericórdia é ter o coração na miséria do outro. A palavra misericórdia, compaixão, vão caminhar juntas desde o Antigo Testamento. A palavra compaixão, por exemplo, no hebraico, é a mesma palavra que vem a raiz de ventre materno. Da ideia de um Deus compassivo, de um Deus, como diz o Antônio Carlos, ou disse ele num dos livros, um Deus que é pai e ama com o amor de mãe. E pode uma mulher esquecer-se do seu filho que amamenta, que a nutre, que o nutre? Pode uma mulher se esquecer do seu filho de peito, diz o profeta? Todavia, eu não me esquecerei de ti. O cântico de Maria, amados e amadas, não me tenho como sexista de maneira nenhuma. É um cântico que só poderia sair dos lábios de uma mulher. Há muita intimidade nesse salmo. Há muito coração envolvido. Há muita ternura envolvida. Maria revê a sua história e se vê como alguém que é obra de uma providente mão, de um providente cuidado de Deus. Por isso que a segunda parte, ela vai falar sobre a história de Deus com o mundo, João. E ela vai começar dizendo o seguinte: manifestou poder com seu braço. E preste atenção neste ponto aqui. Vários textos do Antigo Testamento vão falar do braço de Deus, da mão de Deus, dos olhos de Deus, dos ouvidos de Deus. Numa linguagem que a gente chama de linguagem
antropomórfica ou antropopática, são sentimentos e formas humanas atribuídas a Deus. Maria se apropria, amados, dessa linguagem, dizendo: Deus tem manifestado poder com seu braço, porque ele tem dispersado os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, tem derrubado dos tronos os poderosos e elevado os humildes. Preste atenção. Aos famintos ele enche de bens, e de mãos vazias manda embora os ricos. Deus é soberano em toda a história mundial. Deus não tem conselheiros, ele faz como lhe agrada, como cantamos hoje aqui. Isaías 40, 13 e 14, está preparado para receber mais um texto da palavra de Deus? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Versículo 14, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Ou Salmo 115, verso 3, mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agrada. O Catecismo de Westminster, amados, vai dizer, e aí a gente precisa ter fôlego para dizer isso: Deus é espírito em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Tudo isso é Deus. Tem gente que tem tantas críticas àquela música Ninguém Explica Deus, né? Eu não vou entrar nessa polêmica. Mas de fato, nem a Bíblia explica Deus. E agora eu choquei, hein? Chocou? A Bíblia não explica Deus. Edson Cavalcante. A Bíblia descreve a Deus. Ninguém explica Deus. Vamos beber da fonte aqui dos mestres Franklin Ferreira e Alan White. O Alan White foi o nosso professor. Está preparado para receber uma dose de teologia aí? Vamos lá. Não vai engasgar, hein? Diante da transcendência de Deus, devemos ter em mente que nenhum ser humano poderá compreender a Deus exaustivamente, posto que ele não é limitado pela compreensão finita que temos dele. Como os teólogos medievais diziam, o finito não pode apreender ou conter o infinito. Somente podemos conhecer a Deus à medida que ele se revela a nós. Isso implica que todas as nossas concepções doutrinárias, por mais úteis e corretas que sejam, não explicam plenamente a natureza de Deus, pois ele permanece incompreensível para nós. Só que a incompreensibilidade de Deus não significa que não sabemos nada sobre ele. Antes, significa que nosso conhecimento é parcial e limitado, muito além de um conhecimento ou de uma compreensão plena. Por isso, só conhecemos a Deus à medida que ele mesmo se revela a nós, na criação e de forma especial nas Escrituras. E aí se segura aí o que os mestres disseram. E é somente com essa revelação que contamos. E o cântico de Maria, claro, ele manifestou o poder com o seu braço.
O cântico de Moisés, Êxodo 15, 6 e 7. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder, a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência, derrubaste aos que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho, e estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste, com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. A análise, amados, aqui do cântico de Maria, que fala, dispersou os que eram arrogantes, derrubou dos tronos os poderosos, elevou os humildes, aos famintos encheu de bens, de mãos vazias mandou embora os ricos. Não pode, amados e amadas, ser circunscrita, ser limitada, ser capsulada, ser condensada, ser congelada, apenas uma perspectiva socioeconômica. Não se trata, amados e amadas, de que Maria está exaltando aqui, de que o Senhor estaria em breve permitindo que as tensões entre Israel, Roma, o mundo inteiro acontecesse, a fim de que finalmente o reino de Deus, o reino de Jesus, fosse estabelecido com o governo em Jerusalém. Não, amados, nem tudo se trata de política. Não coloca a política na Bíblia. Maria está falando aqui, amados e amadas, ela está olhando para frente pelos olhos da fé. Ela está falando de coisas que ela nem entendia o que estava falando. Ela está falando o seguinte: olha, o Senhor vai provocar confusões na terra. Aleluia. Vai causar uma inversão absurda nas estruturas de poder, vai dispersar os arrogantes. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência, né? Quanta gente, amados, graúda na política, na ciência, está aí batendo a cabeça, não está entendendo nada, não sabe o que fazer. Vai derrubar dos tronos os poderosos, amados, vai elevar os humildes, vai dar fartura aos famintos, vai despedir embora os ricos com as mãos vazias. Aí você deve estar pensando, mas pastor, quando que vai acontecer isso? Amados e amadas, receba essa palavra no seu coração. Deus não precisa dos nossos óculos para interpretar a história. Ele tem olhos fitos no mundo inteiro. Segundo Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. 1 Pedro vai dizer, e na EBD a gente está mencionando isso direto: revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quer interpretar bem a história? Interprete pelo prisma da humildade. E entenda que o Senhor, usando a lição de hoje na IBD, está provocando uma grande inversão de forças, onde a grandeza está na humildade, exemplificada pelo próprio Jesus. Stuart Scott vai dizer o seguinte: se o orgulho é um mal epidêmico, então a humildade é a virtude ameaçada. E a humildade é tão rara porque ela não é natural ao próprio homem. Somente um verdadeiro cristão que tem o Espírito de Deus pode aprender a humildade.
a política vai se render à soberania do Senhor. Já está se rendendo. O Senhor derruba quem Ele quer e eleva quem Ele quer. Deus age assim, sempre agiu assim. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, faz o contraponto, apresentando Jesus como poder de Deus e sabedoria de Deus, contrapondo ao poder dos romanos, a sabedoria dos gregos. É dessa maneira que Deus trata o mundo. É o que Ele sempre esteve fazendo. Foi o que Ele fez da pessoa do seu Filho. Não se esqueça de que Jesus não enviou um grande capitão, um grande príncipe. Ele enviou um bebê. O profeta Ezequiel sabia disso ao dizer, Ezequiel 17, 24. Assim saberão todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. A parte final do Salmo de Maria, ela fala da história da salvação. Diz assim, 54 e 55. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Olhe para mim, por favor. Eu não vou repetir a história literalmente aqui. Mas você sabe o que aconteceu com Abraão, né? Abraão morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Essa história está lá em Gênesis capítulo 12. E Deus chama Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra e vai para a parentela. Quero pedir na galeria, por favor, mamãe, as duas crianças são suas, para que elas evitem ficar andando na frente das pessoas aqui na galeria. Se elas não querem descer para a classe, elas têm que ficar com você, mamãe, tá ok? Me ajuda aí, porque atrapalha a criança passando toda hora na frente ali, tá ok? E me atrapalha também, assim, muitíssimo. Então, os dois filhos são seus, fique junto de você, mamãe, por favor. Obrigado. Deus chama a Abraão. Ele faz uma promessa. Eu abençoarei a sua descendência. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas qual é o estranhamento disso? Abraão era casado com Sara e ela era estéril, só isso. E começaram a passar os anos, amados. 5 anos, 10 anos, 15 anos. E essa promessa precisou ser repetida. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera. Em Gênesis 22, amados, Deus chama Abraão e diz a ele: olha, já que você foi fiel a mim, em ousar se disponibilizar, estar disposto a entregar o seu próprio filho, versículo 16, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei,
e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Aí você vai lá na genealogia de Mateus, no capítulo 1, e você vai ler o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Abraão. Promessas. Deus havia demonstrado sucessivas vezes de que estaria com Abraão e a sua descendência para sempre. E agora Maria, amados e amadas, presta atenção nisso daqui, por favor, se vê incluída nessa história. E nos desafia, como cristãos que somos, a nos incluirmos nessa história, uma vez que todos nós somos filhos de Abraão também. Somos do povo eleito de Deus. Somos do Israel de Deus. É isso que Martin Lloyd Jones vai dizer. Aqui, agora, Deus vai fazer valer toda esta misericórdia que Ele tinha prometido a Abraão, a sua semente para sempre. E isso significa que é somente o meio de salvação. Significa que a salvação completa, com cada aspecto dela, vem por este meio, por Jesus Cristo, o Filho de Deus, e este crucificado, feito uma oferta pelo pecado. Não é à toa que em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: a José, o anjo Gabriel disse: ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Deus tem um povo. E este povo é propriedade peculiar de Deus. Pedro vai dizer, em sua primeira carta, nação santa, sacerdócio real, geração eleita, povo exclusivo, particular. Moisés também vai dizer isso. Nós somos, amados, o cumprimento da promessa de Deus a Abraão em Gênesis 13. E eu fico emocionado ao lembrar. Ló escolheu a melhor terra, as campinas, as cidades. Abraão ficou com o deserto. E aí, Alina, Deus chama Abraão e diz assim: está preparado? Levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda a terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência, e eu e você estamos aqui, glória a Deus, como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Para terminar, amados, vá para sua casa, mas vá com 3 consciências firmes. Firmes. Olha para mim, muito firmes. Primeira, João, o louvor é resposta de um coração crente em gratidão à providência do Senhor em sua vida. O ímpio canta, só o crente louva. Só há um motivo para não louvar: ingratidão seguida de incredulidade.
O crente, amados, não louva só quando as coisas estão boas. O crente, Fernanda, quando a coisa está ruim e ele não tem ninguém para conversar, fala com a sua própria alma. Faz como Salmo 42. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela sua salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Natália, quando a coisa está difícil, a gente chega para Deus e diz como o salmista no Salmo 131, verso 2: certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Um dos autores que eu mais gosto de ler acerca de vários assuntos é alguém que tem uma percepção muito aguda, e ele escreveu um livro sobre louvor, e ele inclusive é compositor de algumas canções, é Rubem Amorese, presbítero da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília. Nesse livro de louvor, ele diz assim: nossa geração tem desaprendido esse diálogo interno, e por conta disso, abre mão de uma das mais ricas disciplinas cristãs, a oração meditativa. Por isso, deixa para quem medita sem orar, buscando quase instintivamente sobreviver em um mundo tecnológico. E aí, ao final da citação do parágrafo, ele diz algo que eu não posso deixar de dizer para vocês. Na superficialidade, e eu acrescentaria, na superficialidade tecnológica, nós temos fogo de palha. Gente que é levada de um lado para o outro como folhas ao vento. Gente que não cresceu. Gente que padece de menoridade espiritual. Crianças que vivem pela fé dos pais, pelas orações dos pais, pelas ordens dos pais. Ministros que sobem ao púlpito sem ter nada do quarto, da intimidade, para apresentar a Deus. Contentam-se em se apresentar aos irmãos, sem unção, pois a unção vem de Deus e de intimidade. E aí Rubem Amorese bate o prego na cabeça do prego, ao dizer, bate o martelo na cabeça do prego ao dizer: são animadores litúrgicos, soldados rasos. Olhe para mim, amados. Como você vai se apresentar diante de Deus sem permitir que um louvor invada, aposte os seus lábios? Você não está aqui para assistir culto, amados. Não existe culto online. Existe culto que é transmitido pela internet. O culto é presencial. O culto é olho no olho. O culto é lágrimas, são lágrimas envolvidas. É um encontro. É um abraço mesmo à distância. É um sorriso escondido pelas máscaras. Deus quer, amados, que nós paremos de nos esconder. A tecnologia tem feito com que cristãos, homens e mulheres, sejam reféns da técnica, da performance, da excelência. Amados e amadas, quantos cantores evangélicos são incrédulos? Quantos pastores são ateus? Quantos crentes são adúlteros? Quantos homens que se identificam de Deus são, na verdade, de Satanás? Agora o louvor, amados, o louvor revela o coração. O louvor expressa aquilo que anda escondido e áreas da nossa vida
que precisam ser mexidas. Uma outra consciência que você precisa ter. Quem conhece a sua história percebe o quanto o Senhor é cheio de misericórdia. A misericórdia de Deus não abriga preconceitos. Isso precisa ser anunciado a todas as pessoas, amados e amadas. Amanhã eu vou estar, no Comece Bem a Semana, falando daquele texto que Jesus nos exorta em Lucas, que nós devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem a eles e emprestar a eles. Porque nós seguimos o exemplo de Jesus, que é longânimo, misericordioso, compassivo, mesmo com aqueles que são ingratos e maus. Tá bom para você? Não vou nem falar muito, porque quinta-feira tem Jonas aqui. Jonas chega para Deus e diz assim, depois da sua mensagem ter salvado, amados, feito uma cidade, uma geração inteira se arrepender. Jonas chega para Deus e fala o seguinte: ah, Senhor, eu sabia. Por isso que eu quis fugir. Porque eu sabia que o Senhor é compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Amados, nesse ambiente de polarizações, de radicalizações que a gente tem, a gente precisa tomar cuidado para a gente não mandar para o inferno aqueles a quem o Senhor já elegeu para o céu. E você vai ficar com cara grande no céu, se você for, né? Eu espero que sim. Que você vai encontrar pessoas ali que você não imaginava. Porque a misericórdia de Deus não abriga preconceitos. Ela é ampla, amados. Ela salva a todos quem Ele quer. Indistintamente. E por fim, gente, essa daqui é a gente assentar o nosso coração, tá? O mundo não está desgovernado. Há um Deus que é rei sobre toda a terra. Jamais estamos desassistidos. Quem crê nessa providência soberana celebra os atos poderosos de Deus na história. Está preparado para mais uma injeção de textos da palavra de Deus? É Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 1, 26 a 29. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisasvis deste mundo e as desprezíveis e aos que nada são ou que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Absolutamente, amados e amadas, olhe para mim, por favor. Você não é chamado por Deus pela sua sabedoria segundo a carne. Deus não tem compromisso com os poderosos desta terra. Deus não... Muito pelo contrário, Ele confunde a sabedoria dos cultos. Os nobres não são chamados por serem nobres. As coisas loucas deste mundo existem para confundir as sábias. As coisas fracas, amados, o menino que nasce na cidade de Belém. As coisas fracas, aquela divindade em fraldas. É exemplo, amados, de que a simplicidade ela subverte a excelência
e ao conceito que as pessoas têm no mundo até hoje de ordem. Por isso, para terminar, deixa essa tela final, João. O Evangelho é simples. Repita comigo, o Evangelho é simples. Mais uma vez e bem forte. Vamos lá, o Evangelho é simples. Fala, pastor, eu sou um Zé Ninguém. Prazer. Eu também sou um Zé Ninguém. Todos nós somos. Nós somos alcançados por essa graça, essa maravilhosa graça, e começamos o culto cantando. Para terminar, amados, houve vários encontros evangelísticos na Inglaterra, na cidade de Birmingham. Em uma dessas reuniões, amados, um dos piores homens daquela cidade abriu o coração para Jesus. E logo ele começou a dar frutos, Ricardo, dessa mudança, dessa vida transformada. Rapidamente os seus companheiros do mal se aproximaram dele, começaram a escarnecê-lo. Um dia ele, cercado desses seus, entre aspas, amigos, foi desenrolada a seguinte conversa: você diz que agora é um cristão, certo? Ele disse: sim, eu sou. Quem era o pai de Jesus? Ele disse: eu não sei. Quem era a mãe? Amados, ele era uma vida do nada, ele era um lixo humano. Agora foi colocado no luxo de Cristo, mas ele não sabia de nada. Ele disse: não sei. Quando ele viveu? Não sei. Quantos anos ele tinha quando morreu? Não sei. Como ele morreu? Não sei. Mas os detalhes, não sei. E aqueles ímpios disseram: rapaz, você é um belo cristão, hein? Você não sabe quem era o pai de Jesus, quem era a mãe, quando ele viveu, quanto ele viveu, como morreu. O que você sabe? O que você sabe então? E aquele homem miserável, olhando, e agora salvo, regenerado, olha no rosto daqueles que o insultavam e disse apenas isso: o que eu sei que ele me salvou. Eu sei. Gente, quem está buscando muito conhecimento vai se perder. Buscando muito poder vai se perder. Porque a coisa mais importante, por isso que Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Porque, gente, é crer. Eu criei que Jesus me salvou. Isso basta. É aquele texto que eu choro só de pensar e reler, já reli várias vezes. Perguntaram para o homem cego de nascença que havia sido curado quem ele era. E ele disse: quem ele era, eu não sei. Eu só sei que eu era cego. E agora eu vejo. Fique de pé, queridão e queridona, por favor. Talvez você esteja aqui nessa noite em busca de tantas respostas. E eu talvez até tenha lhe frustrado. Porque eu não estou aqui para lhe responder todas as perguntas. Mas estou aqui para anunciar aquilo que é o mais importante. Nossa salvação está em Jesus. Maria sabia disso. Por isso que no cântico dela, ela diz que Deus é magnificado, isto é, tornado grande, em nossa reflexão, no que Ele fez por nós, pelo mundo e na história do seu povo eleito. Estenda as suas mãos assim diante do Senhor e coloque diante de você, das suas mãos, a reflexão de quem você era. Dá para lembrar? Dá para lembrar de como você era medroso,
destruído pela depressão. Sua vida era um vazio. E na sua história de vida, o Senhor lhe trouxe luz, vida, esperança. Isso é pouco, queridão. Isso é pouco. Ainda com as mãos postas, pense na história da humanidade. Os poderosos que têm sido destituídos ao longo da história. Nabucodonosor, César, Idi Amin, Adolf Hitler, outros poderosos, Stalin e tantos outros nos nossos dias. O Senhor tem derrubado poderosos. Pense nos arrogantes, amados, dos nossos tempos. Pessoas que estudaram tanto e que hoje são obrigados a irem para os programas de televisão sem saber o que estão falando, sem poder fazer previsões. Pense na história da humanidade. Agora pense também na história do povo eleito. Quando Abraão recebe aquela promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E hoje eu e você somos filhos de Abraão. Pela fé. Fomos, usando a expressão de Paulo em Romanos 11, enxertados na oliveira que é Israel. E os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Uma vez salvo, eleito para a vida toda. Como devemos viver, amados? Louvando, exaltando este nome, glorificando o nome de Jesus. Deus, obrigado pela tua palavra. Nesta noite o cântico de Maria nos levou a cantar, a refletir no teu caráter, no teu modo de agir no mundo. Deus, obrigado. Obrigado porque atos poderosos do Senhor têm nos acompanhado. Obrigado. Porque do que estamos vivendo nessa história recente, não está fora do seu controle. Obrigado porque por mais que os poderosos não saibam o que deve ser feito, a última palavra é sua. É sua. E o Senhor governa. Seu reino é sempre eterno. E descansamos, ó Pai. Descansamos. E podemos terminar o culto orando: venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus, teu é o reino, o poder e a glória desde todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Se acerte, meu querido e minha querida, e se renda a esse Deus que fez, a esse Deus que faz e a esse Deus que fará maravilhas no meio do seu povo. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês, uma boa semana. Não deixa de adquirir a janta ali atrás para você levar, o curau também. Obrigado por você estar aqui, obrigado
Você que acompanhou a gente pela internet também, na quinta-feira estaremos juntos novamente, se assim o Senhor nos permitir.